Alô, você que quer aprender CAD. Vamos fazer um tutorial de um centrífugo fan, um ventilador centrífugo no programa Creo Parametric. Eu tenho aqui o desenho do conjunto completo que nós vamos fazer. Eu tenho aqui o subconjunto do alojamento. Nós vamos fazer este vídeo agora desta peça. Eu tenho aqui o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Está todo detalhado aqui. Este PDF você baixa na descrição do canal. Então no vídeo que você estiver assistindo, você clica aqui em mostrar mais e tem aqui o arquivo em PDF para baixar através do Drive Google. E aqui tem arquivos de vídeos para você assistir de outras peças. Vamos voltar aqui para o Creo e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Creo Parametric, estou usando o Creo Parametric 5. A primeira coisa aqui é criar uma pasta. Então eu tenho uma pasta criada aqui no disco C, Creo Parametric Centrifugal Fan Video. Todas as peças vão ficar aqui dentro do tutorial. Vamos voltar aqui para o Creo e eu vou selecionar aqui o diretório de trabalho. Vou clicar aqui Select Work Directory e selecionar esta pasta. Então vou clicar aqui e vou selecionar a pasta e dar OK. Então todos os desenhos que eu fizer aqui vai ficar nesta pasta. Vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho o conjunto, nós vamos fazer vários vídeos. O primeiro vídeo nós vamos começar aqui com o Fan Housing. Então vamos fazer as peças e depois montar o conjunto neste vídeo. A primeira peça que eu vou fazer é o item 1. O item 1 está aqui, ó. Então é o backplate. Está detalhado aqui embaixo. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar aqui em New. Está selecionado Part, está selecionado Solid. Vou entrar com o nome da peça. Então aqui é back-plate. Vou desmarcar aqui Use Default Template e vou clicar OK. Vou selecionar aqui MMNS Part Solid e vou dar OK. Estou na tela de desenho. Vou clicar aqui Começar um Sketch. Vou ligar o plano para selecionar um plano e vou clicar neste plano, no Front Plane, e vou clicar em Sketch. Vou clicar aqui para ajustar a vista. Se não estiver aparecendo o ícone aqui na barra gráfica, clique com o botão direito e marque o que você quer ligar, deixar ligado aqui, ó. Então no caso aqui Sketch View está ticado, ó. Então vou clicar aqui no vazio, eu vou desmarcar aqui o Annotation e o Spin e vou tirar o plano, não preciso dos planos. Vou clicar aqui em círculo, vou clicar na origem e desenhar a circunferência. Vou apertar ESC. Vamos ver no PDF. Então o círculo aqui é 95 o diâmetro, vamos voltar. Então vou clicar aqui duas vezes, vou entrar com 95, Enter. Então está desenhado o círculo inicial aqui. Vou continuar fazendo o desenho. Eu vou fazer esta circunferência, este arco, deslocado 100 milímetros. Vamos voltar aqui para o Creo. Então vou clicar em círculo, vou clicar aqui no eixo e vou desenhar a minha circunferência. Vou clicar aqui para ajustar a vista, vou apertar ESC, vou clicar aqui nessa dimensão e puxar para baixo, vou clicar duas vezes, aqui é 100, Enter. Eu vou clicar aqui e fazer uma linha, ó, clicar em Line e linha de construção. Então vou clicar aqui neste quadrante e vou clicar neste quadrante aqui, ó. Então está desenhada a minha linha aqui de apoio, ó. Vou clicar aqui para cortar segmento, ó, Delete segmento, e vou cortar aqui em cima. Então ficou só o arco embaixo, ó, é isso que eu preciso, ó. Vou apertar ESC, eu vou clicar aqui duas vezes nesta dimensão, vamos ver no PDF. Então aqui é 790, vamos voltar. Então vou entrar aqui com 790, Enter. Vou clicar aqui para ajustar a vista. Vou clicar aqui no vazio, clicar na cota e arrastar para cá, ó, deixar aqui deste lado. Vou continuar meu desenho, vou clicar em círculo novamente.
Eu vou clicar aqui no eixo e vou clicar aqui no endpoint do arco. Está em modo de construção, eu vou tirar aqui o modo de construção. Eu vou clicar na linha e vou transformar aqui para a linha de construção. Então voltou ao normal, linha de desenho, quero dizer, tá? Então é só clicar que transforma. Vou selecionar. Então para a construção, vou selecionar aqui, clicar no vazio, selecionar novamente e voltar ao normal. Ó. Então está deste modo. Vou clicar aqui em Delete Segmento e vou cortar essa parte de baixo, ó, não preciso dela. Vou continuar meu desenho, vou clicar aqui para ajustar a vista, vou clicar em linha, vou clicar nessa extremidade e vou fazer uma linha vertical. Vou apertar ESC, mais uma vez, então aparece a dimensão, eu vou clicar na dimensão levar para o lado. Vamos ver no PDF. Então esta dimensão é 550, vamos voltar para o Creo. Então vou clicar aqui duas vezes, aqui é 550, Enter. Vou clicar aqui para ajustar a vista, vou clicar em Line e vou continuar o meu desenho. Vou pegar aqui o quadrante, eu dar um clique, vou vir aqui para a direita, está horizontal, vou dar outro clique, vou subir aqui vertical e alinhar com esse endpoint e clicar, ó. E vou fechar o meu desenho aqui, clicar no endpoint. Vou apertar ESC. Vou clicar aqui em Delete Segmento e vou cortar este arco aqui que eu não preciso dele, essa metade. Vou clicar aqui neste raio duas vezes. Vamos sair aqui da ESC, sair Delete Segmento, agora sim clicar duas vezes. Vamos ver no PDF. Então aqui é 465, vamos voltar. Então 465, Enter. Vou clicar aqui em Dimensão, eu vou clicar aqui na Origem. E vou clicar nesta linha e clicar aqui em cima com o botão do meio do mouse. Vamos ver no PDF. Então aqui é 305,5. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 305,5.5, desculpa. Enter. Então está aqui. Então no Creo é ponto, tá? Vamos confirmar aqui, é tudo ponto. Então está feito o meu sketch, ó, o perfil inicial. Vou terminar aqui o sketch, clicar OK. O sketch aqui está com problema, essa linha aqui tem que ser de construção. Eu não consigo fazer o extrude desta maneira, ó. Então se eu clicar, está selecionado, clicar no extrude, ele não vai pegar, ó, e vai dar problema no extrude. Então vou fechar aqui, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou clicar aqui para editar o sketch. Vou clicar nesta linha e vou selecionar aqui para mudar para a construção. Então agora sim ficou uma figura fechada, ó. Agora está correto o meu desenho. Vou dar OK. Então agora ficou normal o desenho. Está selecionado o sketch. Vou clicar em Extrude. Então ele já faz o extrude. Ó. Vamos girar aqui para o 3D. Standard Orientation. Vamos ver a espessura. Então a espessura desta peça é 4,8. Em polegada é 3,16. Então vou entrar aqui com a medida. Então aqui é 4,76. Vou dar Enter. Então ele arrumou a espessura, está desta maneira. Ó, e vou confirmar aqui o extrude. Vou clicar aqui Standard Orientation. Então está feita a extrusão e está feito aqui a primeira peça. Vamos ver no PDF. Ó. Então está feita esta peça. Está terminada. A partir desta peça, eu vou fazer a peça 2, ó, que só tem essa furação e o furo maior de diferente. Então vamos voltar aqui para o Creo. Eu vou clicar aqui no vazio para tirar seleção, eu vou clicar em File e vou clicar aqui em Save As e salvar aqui com uma cópia. E vou entrar com o nome aqui, então o nome desta peça, vamos ver no PDF, o item 2 aqui. Então o item 2 é Front Plate, vamos voltar. Então vou entrar aqui com Front, traço, Plate. E vou dar OK. Eu vou clicar aqui para salvar o backplate. Vou clicar aqui para abrir Open e vou selecionar o Front Plate. Vou dar Open. Vou ampliar aqui a janela. Então a primeira coisa que eu vou mudar aqui é o furo. Ó, vamos ver no PDF. Então este furo aqui maior, ó, fica 570. Vamos voltar. Então vou clicar aqui no Sketch, clicar Edit Definition. Vou clicar aqui no furo, ó, duas vezes. E vou entrar aqui com 570, Enter. Então está arrumado o furo
do front plate. Vou dar OK. Vou clicar aqui para ajustar o Standard Orientation. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer este furo inclinado aqui com 11,25 e o centro dele é 350 o raio. Então vamos voltar para o Creo. Eu vou clicar aqui em Role. Vou selecionar aqui esta face. Então ele colocou o furo para mim aqui. Eu vou ligar aqui o eixo Axis Display e vou ligar o plano. Vou clicar no vazio. Então vou trazer este furo para este lado aqui, ó. É mais ou menos aqui que eu preciso. Vou aproximar aqui mais. Eu vou clicar aqui em Placement. Eu vou mudar aqui o linear para radial. Eu vou pegar esta alça e vou levar aqui no eixo, em cima do eixo. Então ele muda a cor lá, ó. Vamos voltar aqui um pouco, eu vou aumentar mais o zoom, ó. Então pegar isso aqui e levar no eixo, ó, soltar em cima do eixo. Então aqui transforma em raio. E vou clicar nesta outra alça e levar neste plano. Então aqui vai ficar o ângulo. Eu vou clicar aqui duas vezes no ângulo, vou entrar aqui com 11,25, Enter. Vou clicar aqui duas vezes no raio, aqui é 350, Enter. Então está definido o centro do furo. Eu vou clicar no diâmetro aqui, diminuir o furo. Então está feito o placement aqui, está colocado. Ó. Eu posso alterar a dimensão aqui também. Então vou recolher aqui o placement. O furo aqui é passante, vamos ver no PDF. Ó. Então o diâmetro de 13, 16 vezes. Então aqui vamos voltar. Então vou entrar aqui com o diâmetro de 13. Enter. Então está feito aqui o diâmetro, o furo. Está passante aqui, vamos ver aqui na peça aqui, ó. Então vou clicar aqui, colocar aqui passante, aqui. E vou dar OK, está definido o furo. Então está feito o furo. Vamos recolher aqui o plano e tirar o eixo também. Vou clicar aqui para ajustar na tela e vou salvar o meu trabalho. Eu vou fazer aqui o pattern do furo, vamos confirmar no PDF. Então são 16 vezes e o ângulo é 22,5. Vamos voltar para o Creo. Então o role está selecionado, eu consigo pegar o pattern. Se o role não estiver selecionado, vou apertar ESC. Então o pattern não está disponível. Então vou selecionar o role e vou clicar aqui pegar o pattern. Vou clicar aqui em dimensão. Eu vou ligar aqui, vamos clicar aqui no Display Filter aqui. Eu vou ligar o CSys Display. Ó. Clicar no vazio para usar aqui o eixo. Então vou clicar em dimensão na seta, clicar em Axis. Vou selecionar aqui o eixo Z. Então a direção é esta. Vou entrar aqui com 16 e vou entrar aqui com 22,5. Enter. Então está feito o meu pattern aqui, ó. Vou confirmar. Vou clicar no vazio, vou clicar aqui para ajustar aqui a vista e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer agora o item 3, ó. O item 3 é o Outlet Flange, está detalhado aqui. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar aqui em New. Está selecionado parte, está selecionado Solid e vou entrar com o nome. Ó. Então aqui é Outlet-Flange. Vou desmarcar aqui Use Default Template e vou clicar OK. Vou selecionar aqui MMNS Parte Solid, clicar OK. Vou clicar em Sketch. Vou clicar aqui para ligar o plano e vou clicar neste plano. Vou clicar Sketch. Vou clicar aqui para orientação de vista, Sketch View, e vou desligar o plano. Vou clicar aqui em retângulo na seta, clicar em Center Rectangle, vou clicar na origem e vou desenhar o meu retângulo. Vou apertar ESC. Vamos ver no PDF. Vamos aumentar o zoom. Então aqui eu tenho a dimensão do retângulo de 640 por 530. Vamos voltar para o Creo. Então aqui é 640. Enter. E aqui é 530. Enter. Então está feito o retângulo externo. Eu vou clicar novamente em retângulo. Agora está aqui pelo centro. Eu vou clicar na origem e desenhar outro retângulo.
Cuidado para não pegar aqui o eixo, ó. Então vou desviar do eixo, ó. Vou clicar aqui. Vou apertar ESC. Eu vou clicar nessa dimensão 2 vezes, vamos ver no PDF. Então o retângulo interno tem 560 por 450. Vamos voltar. Então aqui é 560. Enter. E aqui vamos dar 2 cliques. É 450. Enter. Então está feito o retângulo. Note que a linha de centro não bate uma com a outra. A diagonal do retângulo. Vou clicar no vazio e vou terminar meu sketch. Clicar OK. Vou clicar aqui orientação de vista, Standard Orientation. E vou salvar aqui meu trabalho. Então o primeiro save ele pede para confirmar o nome e vou dar OK. Eu vou fazer agora a extrusão aqui do nosso sketch. Vamos ver no PDF. Então a espessura é 10. Vamos voltar. Então o sketch está selecionado. Vou clicar em Extrude. Então ele já pegou a figura. Eu vou entrar com a medida de 10. Enter. E vou clicar aqui para terminar o Extrude. Vou clicar aqui para ajustar a vista. Clicar no vazio, tirar seleção. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer este furo aqui com 70 por 20. Ó. O centro está aqui, o diâmetro de 11. Vamos voltar para o Creo. Então vou girar aqui a vista, colocar aqui vista front. Então não é front, eu vou clicar aqui em top. Agora sim. Vou aproximar. Vou clicar aqui em role. Vou clicar aqui nesta face para colocar o role. Vou clicar nesta alça e levar nesta aresta. Soltar. Vou clicar nesta alça, clicar nesta aresta. Vou clicar aqui 2 vezes, aqui é 70, Enter. Vou clicar aqui 2 vezes, aqui é 20, Enter. O diâmetro do furo é 11, já está, ó. Vamos confirmar no PDF. Então está 70, 20 e o diâmetro de 11. Vou clicar aqui para voltar para o Creo. Vou mudar aqui a profundidade do furo para até a próxima face. E vou dar OK. Vou clicar aqui para girar Standard Orientation e está feito o furo. Com o furo selecionado, vou clicar em Pattern. Vou aproximar aqui, vou clicar aqui na seta em dimensão, clicar em direção. Vou clicar nesta aresta. Vamos ver no PDF. Então tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos. A distância é 100. Vamos voltar. Então aqui são 6 e a distância aqui é 100. Enter. Então está desta maneira a minha peça. Ó. Vou clicar aqui na direção 2, ó, clicar aqui e selecionar esta aresta. Vou inverter o sentido. Vamos ver no PDF. Então o centro aqui é 490. Ó. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 490. Enter. Então está feito aqui o pattern. Eu vou confirmar o pattern. Vou clicar no vazio. Vou clicar para ajustar a vista. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer outro furo aqui com 55 e 20, ó, o centro. Vamos voltar para o Creo. Vou clicar aqui em Role. Vou selecionar esta face. Vou clicar aqui orientação de vista, clicar em Top. E vou aproximar aqui da face. Ó. Então vou clicar nesta alça e arrastar nesta aresta. Soltar. Vou clicar nessa alça e soltar sobre essa aresta. Vou clicar aqui 2 vezes. Aqui é 55. Enter. Vou clicar aqui 2 vezes, aqui é 20, Enter. O diâmetro do furo está 20, eu vou mudar aqui a profundidade para até a próxima face e vou confirmar o furo. Vou clicar aqui orientação de vista, clicar Standard Orientation. O furo está selecionado, eu vou clicar aqui em Pattern, vou aproximar aqui, vou clicar em dimensão na seta, clicar em direção e vou selecionar esta aresta. Vou mudar a direção. Vamos ver no PDF. Então aqui são 1, 2, 3, 4, 5 furos com 105. Vamos voltar. Então aqui é 5 e a distância aqui é 105. Enter. Então está feita esta fileira aqui. Vamos fazer a outra deste lado. Então vou clicar aqui na direção 2. Vou clicar nesta aresta. Vamos ver no PDF. Então a dimensão, o centro aqui é 600. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 600, Enter. Então está feito aqui o posicionamento. Vou confirmar o pattern, vou clicar aqui para ajustar a vista, vou clicar no vazio e vou salvar o meu trabalho.
Vamos ver no PDF. Vou fazer aqui o chanfro de 10 por 45 nos cantos. Vamos voltar para o Creo. Vou clicar aqui em chanfer. A distância já está 10. Eu vou aproximar aqui e vou selecionar a aresta. Eu vou clicar neste canto. Vou clicar aqui neste canto. E vou clicar aqui neste outro canto. Neste canto aqui, para não girar a vista, eu vou mudar aqui o display estilo para wireframe. E vou selecionar a aresta. Vou voltar aqui o display estilo para Shade with Edges. E vou confirmar o chanfro. Vou clicar aqui Standard Orientation. Vou clicar no vazio para tirar a seleção e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o item 4, que é o side plate inferior. Então essas duas curvas aqui, ó, são duas peças. Está detalhado aqui, ó. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar aqui em New. Está parte, está solid. Eu vou selecionar aqui Sheet Metal. Vou entrar com o nome. Então aqui é side traço plate traço inferior. Vou desmarcar Use Default Template e vou dar OK. Vou selecionar MMNS Part Sheet Metal. Vou dar OK. Vou clicar aqui em Sketch. Vou ligar o plano e vou selecionar este plano. Vou clicar Sketch. Vou desligar o plano. Vou desligar aqui os ícones e vou clicar aqui Sketch View para ajustar a vista. Vou clicar aqui em círculo. Vou clicar na origem e vou desenhar a circunferência. Vou clicar aqui para deletar segmento e vou apagar aqui que eu não preciso. Então note aqui que eu não desenhei linha nenhuma aqui, ó. Eu estou usando o eixo do Creo. Vou clicar aqui. Vou ficar só com 1/4 da circunferência. Vou clicar aqui no arco 2 vezes. Vamos sair do delete segmento, dar ESC. Agora sim clicar aqui 2 vezes. Vamos ver no PDF. Vamos aumentar o zoom. Então o arco aqui, o raio é 785. Está na face externa. Vamos voltar. Então aqui é 785, Enter. Vou clicar aqui para ajustar. Então aqui está pronto o meu desenho, está pronta a minha peça. Vou clicar aqui OK. Vou clicar aqui em Extrude. Ele pegou a peça já, ó, vou girar aqui Standard Orientation, então está desta maneira. Ó. Aqui eu vou clicar aqui para fazer sólido, Extrude como parede. Ó. Então aqui ele vai aparecer a espessura da peça. Vamos ver no PDF. Então a espessura aqui é 4,8, é polegada, seria 3,16, então é 4,76. Então vou entrar aqui 4,76. Vamos ver a direção aqui, eu vou clicar em orientação de vista e vou clicar em front. Então o raio aqui, ó, o desenho sketch está fora. Está indo para dentro a espessura, é isso que eu quero. Vamos voltar aqui no isométrico. A largura da peça, vamos ver no PDF. Então essa dimensão aqui, vamos diminuir um pouco o zoom. É a espessura aqui do conjunto, então é 456,5. Eu vou deixar no mid-plane, vamos voltar. Então aqui é 456,5. Eu vou clicar aqui, selecionar aqui Mid-Plane. Então está desta maneira, está no meio do plano. Eu vou usar depois esta referência aqui no conjunto. Está pronto aqui a minha peça. Ó. Vou confirmar o comando. Vou clicar no vazio para tirar seleção. E está feito aqui o side plate inferior. Vou clicar aqui isométrico e vou salvar o meu trabalho. O primeiro save ele pede para confirmar o nome. Vou dar OK. E está feita a peça. Vamos ver no PDF para continuar. Agora eu vou fazer o item 5, ó, que é a curva superior aqui. Então o side plate superior está detalhado aqui. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar aqui em New. Vou selecionar parte, vou selecionar Sheet Metal novamente. E vou entrar com o nome. Então aqui é side traço plate traço superior. Vou desmarcar Use Default Template, vou dar OK.
vou selecionar MMNS Part Sheet Metal, clicar em OK. Vou selecionar Sketch, vou selecionar aqui o plano, vou clicar neste plano e vou confirmar o Sketch. Vou clicar aqui para ajustar Sketch View, vou desligar o plano, vou clicar em círculo, vou clicar na origem e desenhar a minha circunferência. Vou clicar em Line, vou clicar em Construction Mode, vou selecionar a origem e vou clicar aqui na borda do círculo. Fazer uma linha inclinada, vou apertar ESC, vou clicar em Delete Segmento. Note que eu só desenhei esta linha de apoio e vou cortar aqui que eu não preciso, ó, clicar e arrastar, clicar e arrastar. Então vou ficar só com este segmento. Vou clicar aqui em dimensão, vou clicar no eixo e vou clicar na linha que eu desenhei. Clicar aqui em cima com o botão do meio do mouse e vou entrar com um ângulo aqui. Vamos ver no PDF. Então o ângulo é 26, vamos aumentar o zoom. Então 26 graus, vamos voltar. E o raio é 460, vamos voltar. Então aqui é 26, Enter. Vou clicar aqui, vou clicar no vazio, apertar ESC, ser dimensão. Vou clicar no raio e puxar aqui do lado. Vou clicar duas vezes, aqui é 460, Enter. Vou clicar aqui para ajustar a vista. Então está desta maneira, o meu desenho. Está feito o Sketch. Vou terminar aqui. Vou clicar aqui em Extrude. Vou selecionar aqui Extrude Wall, que é parede, para dar espessura. Vou girar aqui Standard Orientation. Então a espessura aqui é 4,76, Enter. A largura aqui, vamos ver no PDF. Então esta largura, nós vimos aqui que esta dimensão, ó, 456,5, vamos voltar. Então aqui é 456,5, Enter. E vou colocar aqui simétrico. Então está feita a minha peça, ó. Está pronta a peça. Vou clicar aqui confirmar OK, vou clicar Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. O primeiro save ele pede para confirmar o nome, vou dar OK, está pronto o side plate superior. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer o item 7. O 7 é o Curve Side Plate, que é esta peça detalhada aqui, ó. Vamos voltar para o Creo, vou clicar em New. Está selecionado parte, vou selecionar Sheet Metal, vou entrar com o nome. Então aqui é Curve, traço, Side, traço, Plate. Vou desmarcar Use Default Template e vou dar OK. Vou selecionar MMNS Part Sheet Metal, clicar OK. Vou clicar aqui em Sketch, vou ligar o plano, vou selecionar este plano e vou confirmar o Sketch. Vou desligar o plano e vou ajustar aqui o Sketch View. Vou aproximar, eu vou clicar aqui em círculo, vou clicar aqui do lado e fazer uma circunferência até o eixo, ó, pegando esta tangência aqui, ó. Vou apertar ESC, vou clicar em Line, vou pegar o quadrante e desenhar uma linha horizontal para cá. Vou dar um clique, vou apertar ESC, estou em linha, vou clicar aqui neste quadrante e desenhar uma linha aqui para cima, vertical, ó, no eixo. Vou tirar o igual, vou clicar aqui e vou apertar ESC. Vou apertar mais um ESC para aparecer a dimensão. Eu vou clicar aqui no círculo, pegar aqui o Delete Segmento antes e vou cortar o círculo, deixar desta maneira, ó. Então eu tenho o raio aqui, vou apertar ESC, vou pegar aqui o raio e levar aqui para cima. Vou clicar duas vezes, vamos ver no PDF, vamos aumentar o zoom. Então o raio aqui é 26, vamos voltar para o Creo, então vou entrar aqui com 26, Enter. Vou aproximar aqui, vou clicar no vazio, eu vou selecionar aqui Coincidente, vou clicar aqui neste Endpoint e vou clicar no eixo horizontal. Então ele alinhou para mim aqui, está centralizado, está restrito. Eu vou clicar aqui, estirar o Coincidente, vou clicar duas vezes nessa dimensão, vamos ver no PDF. Então aqui é 141, vamos voltar. Então 141, Enter. Vou clicar aqui duas vezes, vamos ver no PDF. Aqui é 343.6, então 343.6, Enter. Vou clicar no vazio, então está pronto o meu sketch. Ó. Vou confirmar aqui OK. Vou ampliar aqui a folha.
Vou girar aqui para Standard Orientation, vou clicar em Extrude, vou selecionar aqui Extrude as Wall como parede e vou entrar com a espessura 4.76, Enter. Vamos ver aqui de frente, eu clicar aqui em Front. Então o sketch está na parte inferior, está indo para cima o lado do extrude. Ó. Se eu inverter aqui vai para baixo, para fora do sketch, ó, não é isso que eu quero. Então vou deixar para cima, vou voltar aqui para Standard Orientation, vamos ver a largura, então é 456.5, vamos voltar, então aqui é 456.5, Enter, e vou mudar aqui para Mid-Plane. Está pronta a peça aqui, vou confirmar aqui o extrude, vou clicar no vazio, tirar seleção, vou clicar aqui para ajustar a vista e vou salvar o meu trabalho. E vou confirmar o nome aqui, dar OK. Vamos ver no PDF. Agora falta aqui a chapa 6. Ó. A chapa 6 está o dimensional só dela, ó. É uma chapa plana, um retângulo, só para tampar aqui. Ó. Então vamos voltar para o Creo. Eu vou clicar aqui em novo. Esta parte está sólida e vou entrar com o nome aqui. Então é Side Plate 550 por 456. Então o nome está aqui, vou desmarcar Use Default Template e vou dar OK. Vou selecionar aqui NS Parte Solid, clicar OK. Vou selecionar aqui Sketch, vou ligar o plano, vou selecionar este plano, vou clicar Sketch. Vou desmarcar o plano aqui, tirar a vista, clicar Sketch View. Vou selecionar aqui retângulo na seta pelo centro, vou clicar no centro e desenhar o retângulo. Vou apertar ESC, vou clicar aqui duas vezes, então aqui é 550, Enter. Vou afastar um pouco, vou clicar aqui duas vezes, aqui é 456.5, Enter. Então está pronto o sketch, vou clicar em OK, vou clicar aqui para isométrico, vou clicar em Extrude. A dimensão aqui é 4.76, Enter. Então está pronto aqui o extrude. Vou confirmar, vou clicar aqui no vazio para tirar seleção, ajustar a vista e salvar a minha peça. O primeiro save ele pede para confirmar o nome e vou dar OK. Então está pronto aqui o Side Plate. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui a montagem, o conjunto do nosso fan housing. Vamos voltar aqui para o Creo, vou clicar aqui em New, vou selecionar Assembly, está selecionado Design, vou entrar com o nome Fan-Housing. Vou desmarcar Use Default Template, vou clicar OK. Vou selecionar aqui MMNS ASM Design. E vou clicar OK. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou salvar para confirmar o nome, dar OK. E vou começar a colocar peça aqui. Então estou aqui na aba Model, eu tenho aqui a aba de Assembly, ó. Está aqui o Assembly. Eu vou colocar aqui a primeira peça, vamos ver no PDF. Então a primeira peça que eu vou colocar vai ser aqui o item 1. Então, o item 1 é esta lateral aqui do conjunto, ó, é o backplate. Vamos voltar para o Creo. Então, vou clicar aqui em Assembly. Vou selecionar aqui o backplate e vou clicar em Open. Então, ele vem para a tela. Está aqui a janela de posicionamento para colocar os posicionamentos. Eu vou clicar aqui em Automatic e vou selecionar Default. Então o Default ele vai ficar nos planos do conjunto. Ó, e vou confirmar aqui. Ele está aqui totalmente restrito. Ó. Então vou confirmar aqui a restrição e a colocação da peça. Então ela ficou nos planos do conjunto. Vamos ligar os planos aqui. Ó. Então o plano do conjunto está batendo com o plano da peça. É isso que eu quero. Vou clicar aqui no vazio e vou colocar a segunda peça. Vamos ver no PDF. Então a segunda peça que eu vou colocar aqui o item 4, ó, que é essa curva inferior. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar em Assembly novamente.
Vou selecionar aqui a curva inferior, side plate inferior, clicar em Open. Ele vem aqui na tela para posicionar, ó, então posso mover aqui a peça aonde eu quiser, ao próximo do que eu quero. E aqui está o placement para colocar as restrições, ó, o constraint. Então aqui está automático. Eu vou girar aqui a minha vista. Eu vou clicar aqui nesta face para colocar a primeira restrição. Vou girar novamente a minha vista. E vou clicar nesta face para colocar a segunda restrição. Então está aqui, ó. Coloquei face com face, está coincidente, ó. Constraint type coincidente. Eu vou colocar uma nova restrição, então vou continuar clicando, ó. Eu vou clicar aqui nesta face. E vou clicar aqui nesta face cilíndrica do backplate. Então ele colocou no centro, ó, está coincidente aqui, ó. E note que aqui nós temos a distância de 5 mm para colocar a solda aqui, ó. Já foi dimensionado assim. Então está coincidente a segunda restrição. Eu vou partir aqui para a terceira restrição. Então vou clicar aqui neste plano, clicar no vazio. Então para pegar o plano aqui, eu tenho que clicar em nova restrição, ó, New Constraint. Agora sim consigo pegar, ó. Então vou pegar o plano da peça e vou pegar o plano aqui do conjunto. Então está aplicado a terceira restrição, está aqui, ó, 3 restrições, e a peça está totalmente restrita, ó, Fully Constrained. Então vou confirmar, vou clicar aqui para Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou colocar mais um item 4, são 2 peças. Vamos voltar para o Creo, vou clicar aqui em Assembly. Vou selecionar Side Plate inferior, vou clicar em Open. Eu posso aqui ligar a janela para mostrar o componente numa janela separada, para auxiliar o conjunto. Vamos maximizar aqui o conjunto. Então eu posso aqui girar e fazer o que quiser nesta janela para facilitar a montagem. Então vou clicar aqui na peça, levar próximo do que eu preciso. Vou girar aqui a peça. Vou mover aqui mais um pouco. E vou aplicar as restrições. Ó. Então vou girar aqui a vista principal. A primeira restrição eu não consigo identificar aqui o lado que eu estou pegando aqui, ó. Se eu girar aqui desse lado, vamos ver se ele ilumina lá a peça. Ó. Então ele não mostra aqui para mim. Então vou ter que pegar aqui mesmo na tela principal esta face, dar um clique. Vou clicar aqui Standard Orientation e vou clicar aqui nesta face. Então está aplicada a primeira restrição coincidente. Eu vou continuar aplicando a restrição, está parcialmente restrito. Eu vou clicar aqui, girar aqui Standard Orientation também. Eu vou clicar nesta face, vou girar a minha vista e vou clicar aqui nesta face cilíndrica do backplate. Vou clicar aqui Standard Orientation. Então está coincidente e está aqui deixando o material para solda, de acordo com as dimensões que nós fizemos. E aqui está falando que já está totalmente restrito. Ó. Eu não preciso colocar mais restrições. Eu posso deixar desta maneira. A peça fica desta cor laranja. Então vou confirmar 2 restrições, está bom. Então está colocada a peça. Vou clicar aqui Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou colocar aqui o item 5, que é a curva superior. Vamos voltar para o Creo. Vou clicar em Assembly. Vou selecionar aqui o Side Plate superior, vou clicar em Open. Eu não preciso aqui mover, então a janela está ligada aqui para ver no outro componente, ó. Então posso girar aqui a minha vista, como está aqui também eu posso girar, eu sei que é este lado aqui, ó. Então vou clicar nesta face e vou clicar nesta face. Então está aplicada a primeira restrição, ó. Ele destacou a face aqui para mim, ó. Vou continuar aqui, vou clicar aqui Standard Orientation. Vou clicar aqui nesta face cilíndrica, vou girar a minha vista e vou clicar aqui nesta aresta, ó, nesta face. Então está colocada coincidente, ó, e 2 restrições já restringiu totalmente. Então vou confirmar aqui. Se eu girar aqui de frente, ó, front, então está alinhado perfeito aqui, ó. As peças estão aqui, ó, batendo perfeitamente uma peça com a outra. Vou clicar aqui Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF.
Eu vou colocar aqui o item 6. O item 6 é o Side Plate 550-456. Vamos voltar. Então vou clicar em Assembly. Vou selecionar o Side Plate. Vou clicar em Open. Então na janela aqui de auxílio, do jeito que está na vista, está aqui, ó. Então vou aproximar aqui a janela. Vou girar a vista. Vou clicar nesta aresta. E vou clicar nesta aresta. Então apliquei a primeira restrição. Se eu passar o mouse aqui, ele destaca, ó. Vou clicar aqui Standard Orientation. Vou clicar aqui nesta face, ó. Então eu economizo muito movimento aqui no zoom. E vou clicar aqui nesta face, ó. Fica fácil para montar, ó. Então está colocadas as duas restrições, ó. Esta e esta daqui. Então vou continuar aqui colocando restrição. Eu vou selecionar Placement. E vou selecionar aqui New Constraint. Vou mudar aqui para coincidente. Vou clicar aqui nesta face e vou clicar nesta face. Eu estou fazendo isso para forçar a situação. Eu preciso ter uma distância aqui de 5 milímetros. Então vou mudar aqui de coincidente para distância. E vou entrar com a distância. Note que aqui está 0. Então vou entrar aqui com 5. Enter. Então ele jogou 5 para este lado. O flip aqui não vai adiantar clicar. Então vou clicar aqui neste ícone da distância aqui da peça. Ó. Note bem aqui dentro. Ó. E vou arrastar a peça para o outro lado. Então a distância aqui está desta maneira. Eu vou voltar aqui e corrigir a medida para 5. Enter. Então agora está colocada a distância correta. E está totalmente restrito. Vou confirmar aqui a colocação da peça. Vou clicar Standard Orientation. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou colocar aqui o item 3, que é a flange aqui de saída, ó, Outlet Flange. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar em Assembly. Vou selecionar a flange. Vou clicar em Open. Eu vou subir aqui a flange e deixar aqui próximo do que eu preciso. Vou clicar aqui Standard Orientation. Vou aproximar aqui um pouquinho mais, ó. Vou ajustar aqui a janela, clicar aqui Standard Orientation. Então vou girar aqui a janela. Vou clicar nesta face. E vou clicar aqui nesta face, ó. Então está aplicada a primeira restrição aqui, ó. Está como distância. Eu vou vir aqui no Placement. Vou clicar aqui e vou selecionar coincidente. Então foi para a posição que eu quero. A próxima restrição que eu vou colocar, vou clicar em Standard Orientation. Eu vou selecionar aqui o plano, este plano do meio com este plano aqui do conjunto, para centralizar a peça. Então vou clicar aqui e vou clicar neste plano. Então está centralizado, está coincidente os dois planos, ó. Eu vou continuar com a restrição, eu vou clicar aqui e girar a vista, ó. Eu vou clicar aqui nesta face. Vou girar aqui a minha vista principal e vou clicar nesta face da peça. Vou mudar aqui para coincidente. Vou clicar aqui Standard Orientation. Então está colocada a minha peça. Ó. Está restrita na face interna da peça. Está desta maneira. Eu vou clicar Standard Orientation. A peça está totalmente restrita e está na cor laranja. Então vou confirmar aqui a colocação da peça. Vou clicar Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 7, o Curve Side Plate. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar em Assembly, vou selecionar a peça, vou clicar em Open. Eu vou vir aqui na janela de auxílio, vou girar a vista. Eu vou clicar aqui nesta face e vou clicar aqui na face do backplate. Então está aplicada a primeira restrição, está coincidente. Eu vou continuar aqui, vou clicar aqui nesta face. Vou vir aqui na janela principal mesmo, vou clicar nesta face e vou clicar aqui na face aqui do conjunto, do backplate aqui, ó. Então não consigo pegar aqui. Eu vou clicar aqui no Outlet Flange, ó, e vou esconder a peça, ó, Hide, e vou clicar aqui agora. Então está posicionada aqui, vamos colocar aqui coincidente, ó, vamos mudar aqui Placement, mudar para coincidente. Então agora sim foi na posição que eu quero. Eu vou recolher a janela, eu vou clicar aqui no Outlet Flange e vou clicar em Show.
Vou continuar aplicando restrição, vou clicar aqui nesta face e vou clicar nesta face da flange. Está a distância, eu vou clicar aqui em cima e vou mudar aqui para coincidente. Então veio na posição que eu preciso, está desta maneira aqui. Aqui está coincidindo, pouca diferença, vamos deixar assim. Então a peça aqui está totalmente restrita, eu vou confirmar a colocação da peça. Vou clicar aqui para Standard Orientation. Está pronto aqui a colocação das laterais. Vou colocar aqui a chapa frontal, então vamos clicar em Assembly. E vou selecionar aqui o Front Plate, clicar em Open. Então ele veio aqui do lado, eu vou girar a minha vista, vou clicar aqui nesta face e vou clicar aqui nesta face da peça. Está coincidente, vamos afastar aqui, está desta maneira. Eu vou continuar a aplicação, eu vou clicar aqui neste plano. E vou clicar aqui no plano do conjunto aqui da peça. Vou selecionar aqui coincidente. Então foi para o posicionamento que eu quero. Está parcialmente restrito. Eu vou clicar aqui, vou mover a peça para ver o plano. Então vou clicar neste plano e vou clicar neste plano. Então agora está totalmente restrito. Eu vou clicar aqui para colocar a peça. Vou clicar Standard Orientation. E aqui está colocada todas as peças do nosso fan house. Só falta o parafuso. Então vou desligar o plano, vou desligar aqui o Annotation Display e vou desligar o Spin. Vou clicar novamente Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou colocar agora o item 8, que é o parafuso. Ele está soldado aqui na chapa, a cabeça está para o lado de dentro. Então é um ISO 4017 M12 por 45. Cabeça sextavada. Tem o detalhe aqui da solda. Então ele está do lado de dentro da chapa, está soldado aqui. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar aqui em Tools. Eu tenho aqui Creo, eu vou clicar na seta e vou selecionar Assembly on Reference. Ele pede aqui para selecionar o posicionamento do parafuso. Então vou clicar aqui para mostrar o filtro aqui do eixo Axis Display. Vou clicar na tela, então vou selecionar este eixo aqui do furo. Ele pede para selecionar aonde começa a cabeça do parafuso, a face que vai ser colocada. Então vou clicar nesta face. Então ele coloca este ícone aqui, com esta seta, essa direção. E pede aqui para colocar aonde vai ser a face da porca. Então vou clicar nesta outra face. Então está colocado aqui o posicionamento do parafuso. Eu vou dar OK na janela. Ele vai vir para a tela com o catálogo de parafuso e já mostra aqui o jeito que vai ficar o parafuso. Então eu vou tirar a porca, não quero a porca. Eu posso colocar aqui o que eu quiser. Então tem os padrões aqui das porcas. Eu tenho aqui também o catálogo com tipos de padrões, né? ISO, GIS, milímetro. Então vou deixar em milímetro. Está ISO. Eu vou desmarcar a porca, não preciso. Se eu quiser colocar aqui a arruela, é só marcar. Então ele vai colocando as peças e vai mostrando aqui o conjunto. Então não preciso nada, é só o parafuso que eu quero. Eu vou selecionar aqui o tamanho do parafuso. Então aqui é M12. O comprimento aqui, eu preciso arrumar o tipo que eu quero aqui. Então é o padrão aqui. Vamos rolar aqui, Então é o 4017. Eu vou clicar aqui e vou pegar 45. Então agora tem o tamanho disponível. Então está definido o tamanho que eu quero. Eu posso pegar aqui o padrão. Eu tenho aqui, dependendo do que eu selecionar aqui, 5.6 ou 8.8. Eu vou ter aqui o grau AB ou o grau C, dependendo do padrão que eu pegar aqui. Então tem o grau C aqui também. Então você seleciona o parafuso de acordo com o que você precisa. Eu vou deixar o 5.6, está de acordo, tudo ok. Vamos ver aqui na janela, então está desta maneira. Eu vou dar ok. Ele pede aqui para fazer o pattern, eu vou colocar só um parafuso, eu não quero o pattern. E vou dar ok. Então está colocado o parafuso, está desta maneira. Eu vou clicar no vazio, vou clicar Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho.
Eu vou fazer aqui o pattern, vamos aproximar mais. Ó. Então vou selecionar o parafuso, vou clicar aqui em Model e vou clicar em Pattern. Então aqui ele já pega a referência, ó, já está a referência, eu não preciso fazer nada. Ó. Então é só dar OK, ele já colocou os parafusos do pattern. Ó. É muito prático. Vou clicar no vazio, tirar seleção, vou clicar aqui para tirar o eixo, vou clicar no vazio, vou clicar Standard Orientation e aqui está pronto o nosso funhouse, o primeiro vídeo do nosso tutorial. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, este compartilhamento, essa curtida é muito importante para mim. Me ajudem a continuar fazendo tutoriais. Obrigado, até o próximo.